O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizam entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim, sendo, após um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao terceiro domingo do tempo comum, ainda no início deste ano. E a leitura do livro do profeta Neemias não deve ser vista somente como uma narrativa histórica, mas como uma base para a nossa liturgia. Vemos aqui coisas que até hoje fazemos. É muito importante isso. A liturgia cristã tem uma base fortíssima na liturgia israelita. Precisamos lembrar disso, né? O cristianismo nasce ainda em âmbito judaico. Jesus vem no âmbito judaico. Jesus é judeu, filho da Virgem Maria, judia. Os apóstolos que ele chama judeus. Então não se pode explicar tanto ódio aos judeus. Ou talvez se possa explicar o ódio aos judeus por serem justamente o povo escolhido por Deus. E se olhamos a história, impressiona. Os judeus nunca foram, mesmo no auge, um povo grande. Existiram povos muito maiores do que eles: os assírios, os persas, né? Os babilônios, o próprio Império Romano como tal. Tudo se desfez na história. Israel atravessou a história dramaticamente com perseguições até o ponto de ficar sem território. Um dos elementos de nação é ter território. Israel é uma nação que viveu sem território. Veja o que é isso. Que povo é este? Que sobrevive sem ter o território. Isso facilmente poderia dar uma perda de identidade. Podiam ter se dissolvido nos outros povos. Não aconteceu. Então chama muita atenção. Então, toda essa raiz judaica, por isso que a igreja, nos seus documentos, Concílio Vaticano II, né, ela diz lá que Deus pode alcançar outros
com a sua misericórdia, né? Não exatamente com essas palavras, e por isso todo aquele que age retamente ante Deus e não encontra o Evangelho sem culpa, pode alcançar a salvação. E ele começa citando quem? Os judeus, que não reconheceram o Messias, é todo um drama histórico, né? Mas é o povo escolhido. E aqui nós vemos o sacerdote Esdras apresentando a lei. Que lei? Aí nós temos que voltar a Israel como um estado teocrático. O que é uma teocracia? Teocracia, teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. É lógico que hoje as teocracias modernas são muitas vezes fanáticas, distorceram, mas na sua essência, no seu primitivismo, Israel tinha como rei Deus. É aquele Deus que tirou o povo do cativeiro do Egito e levou para a terra prometida. Então Deus é rei, tanto que vai entrar em crise quando o povo quer um rei como as outras nações. Samuel, o profeta Samuel, fica revoltado e Deus fala com Samuel: não te importe, não é contra ti, é contra mim, deixa. E de fato Israel vai ter um número de reis, praticamente todos muito ruins. O próprio Davi teve lá os seus percalços. Então a lei, né? Qual era a lei? A palavra de Deus. Essa era a lei que guiava o povo de Israel, não precisavam de outra. A convivência histórica, outros povos, né? Vai se constituir outras leis, né? Tem que ser, não estamos contra, não, né? O mundo moderno mudou demais, mas veja essa inspiração original deste povo, né? E todos que eram capazes de compreender, olha aqui como as assembleias. Quem são todos que são capazes de compreender? Os adultos. Mas só eles que estavam ali? Não, as crianças também estavam, como nós temos crianças aqui. Olha a assembleia como é semelhante à nossa na sua originalidade. Era o primeiro dia do 7º do mês, né? Então nasci na praça que ficava de frente, tal. Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia. Liturgia longa. Na presença dos homens e das mulheres, todos que eram capazes de compreender, e todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Veja, a palavra de Deus estimada. Ainda não tem Eucaristia, ainda não tem o sacramento. Então a palavra de Deus tem um lugar destacado ali. Esdras, o escriba, estava de pé sobre o estrado de madeira, erguido para esse fim. Olha eu aqui, no estrado de madeira, erguido para quê? Para falar da palavra de Deus. Olha aqui. Olha nossas raízes no Antigo Testamento. Estando no lugar mais alto, eu estou no lugar mais alto, o pessoal me vê, né? Ele abriu o livro, à vista de todo, e quando abriu o livro, o povo ficou de pé. Quando nós lemos o Evangelho, ficamos de pé, porque é o grande núcleo da palavra de Deus, que essa é a palavra de Jesus. Tudo é palavra de Deus. Mas veja, no Novo Testamento nós temos que ter a consideração, né? Que agora tem Jesus. O Deus e homens, Deus fez homem. Aliás, o Padre Pio me mandaram um vídeo essa semana, né? Depois do sacrifício do Calvário, o mundo mudou. Não podemos desconsiderar a Santa Missa, né? Bendisse o Senhor, e o povo levantando as mãos, amém, amém, ao nosso amém. Hoje nós dizemos, palavra do Senhor, graças a Deus, né? Depois se inclinaram, prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra, adoração. Porque a palavra de Deus, diz o Concílio Vaticano II, também tem uma presença de Deus, né? Deus está presente no ministro, enquanto celebra, não o ministro passeando na rua. Está presente no povo, enquanto se reúne para a liturgia, não o povo do Maracanã, né? Está presente na sua palavra proclamada na liturgia. Muito bom ler a Bíblia em casa, mas a proclamação litúrgica, ela é a oração da igreja. Pois quem faz a liturgia das horas, está fazendo a oração da igreja. Reza ali sozinho, mas está rezando com toda a igreja. É liturgia, isso é que é a liturgia. E está presente, sobretudo, nas espécies eucarísticas consagradas. Eles não tinham a Eucaristia, então se ajoelhavam, botavam o rosto em terra, diante da palavra de Deus. Até hoje, no Oriente,
se não me engano, o rito copta, eles na consagração deitam na terra, se deitam, se ajoelham não, é prostração mesmo, no rito oriental. Nós aqui nos ajoelhamos. Andou em moda aí ficar de pé, né? Quem não pode ajoelhar não pode, não tem problema, mas que é melhor ajoelhar-se? É, né? Por isso está aí esse genuflexório aí. Quem pode ajoelhar-se na comunhão, ajoelha. Não é obrigatório, mas é o melhor. Que é o melhor é receber a comunhão dos joelhos. Denota a dor. Quem não ajoelhar, não tem problema, Deus sabe tudo. O problema é proibir, como alguns têm feito. Isso está errado. E leram claro e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido. O que é isso? Fazendo aqui agora. Percebe? A nossa liturgia da palavra toda aqui. Esdras, um livro lá velho, do Antigo Testamento. Veja como a igreja valorizou e conservou elementos do judaísmo muito importantes, né? O governador Neemias, Esdras, sacerdotes, escribas, os levitas instruíam o povo. Os levitas, os homens da tribo de Levi. Importante. Quem foi Levi, né? É um dos membros, um dos chefes da tribo de Israel. E essa tribo não recebeu herança. Todas as outras tribos receberam terra. A tribo de Levi não. Recebeu o quê? O templo. Por isso o Salmo 15. Vós sois a minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em suas mãos. Qual é a herança do levita? O templo. A herança do levita é quem? É Deus. Então todos nós devemos ser um pouco levita. A nossa grande herança é Deus, não é ter carrão, casa boa, propriedade, dinheiro no bolso, no banco. Não estou dizendo que a pessoa não possa ter seus bens, mas essa herança ela é precária, ela se desfaz. Deus não. Então isso nos serve a ver, meditar bastante, né, sobre a nossa liturgia. E o Evangelho é o começo do Evangelho de São Lucas, não é? Que ele diz que fez uma pesquisa muito grande. De fato, o que é uma das coisas peculiares do Evangelho de São Lucas que não está nos outros? A anunciação. São Lucas estava lá escondido, atrás do móvel, enquanto o anjo falava com Maria? Não. Ele teve que pesquisar. Percebe? Muito provavelmente, ou ele falou com Nossa Senhora, ou com alguém muito próximo a Nossa Senhora. Porque aquela cena é uma cena isolada. Nossa Senhora recebeu a anunciação do anjo, aparece no Evangelho de São Lucas. E ele devota este Evangelho a um tal Teófilo, né? Excelentíssimo Teófilo. Deve ser um governador, um homem importante aí, ou talvez não. O que quer dizer Teófilo? Amigo de Deus. Quem é amigo de Deus? Todos aqueles que quiserem ser amigos de Deus. A minha impressão é que ele devota justamente ao leitor. Excelentíssimo leitor, excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus, não é? E aí ele narra justamente Jesus indo sábado. Olha as nossas origens. Sábado, onde é que vai para o sábado? Sábado é o dia do Senhor. Outra coisa importante, olha a teocracia aí, boa. Sábado é o dia do Senhor. O trabalhador descansava. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Não tinha lei, não tinha direito trabalhista, né? Tinha sindicato, essas porcarias todas não. Mas tinha a igreja, tinha a carral, né? Que é a assembleia. Igreja quer dizer isso. Eclésia, assembleia, reunião dos fiéis. Isso já existia. Então, a igreja dizia, 7º dia descansar. Depois vem esse exagero, não pode fazer nada no sábado. Jesus mesmo vai combater isso, né? Mas, veja como a igreja tinha vários papéis, né? A religião tinha vários papéis. Isso é tão importante que Habermas, grande filósofo, ateu, disse, a religião é necessária. Parece conversa de maluco. Olha, como é que você ateu está dizendo que a religião é necessária? É necessária, porque ninguém, como a religião, soube dar preceitos, soube dar normas, e nós não podemos viver sem norma. Arruaça, anarquia, nada disso funciona. Não é prático, é muito idealista, mas não funciona nada, tudo bobagem, né? Então, está aqui mais esse elemento. E Jesus então vai em dia de sábado, volta a Galiléia, Nazaré, onde se tinha criado.
Nós não falamos Jesus de Belém, não falamos. Jesus nasceu em Belém. Ainda estamos aqui com o nosso presepinho, né? Falamos Jesus de Nazaré, porque ele fica conhecido como Jesus de Nazaré. E como vai dizer muito bem o fariseu, de Nazaré não sai coisa boa, né? Com raiva, né? Nazaré não deu profeta e não deu mesmo. Mas quando deu o profeta dos profetas, que é Jesus, né? Ele fica conhecido como Jesus de Nazaré, a terra que não dava profeta. Mas veja como é que Deus faz tudo o contrário do pensamento humano, da vaidade humana, né? Jesus, né? O Senhor dos senhores, é o profeta de Nazaré. É assim. E entra no sábado e lê o profeta Isaías. Veja, Isaías toda hora aparece, né? Um profeta muito importante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Pobre aqui sempre o sentido daquele, não é só o que não tem dinheiro, não é só o que é privado de bens, mas aquele que tem a pobreza em espírito, aquele que é desapegado dos bens materiais. Por isso estou falando isso, né? Aquele que tem como grande herança Deus. Esse é o pobre. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, recuperação aos vivos, libertar os oprimidos, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Pimba, outra. Que ano nós estamos? Ano da misericórdia. Tem indulgência aí para todo lado. Ontem mesmo eu entrei lá na igreja de São Sebastião, está na rua, opa, a igreja está aberta. Rezei lá, Pai Nosso, Maria, credo pelo Papa, para pegar umas indulgências. E espero que vocês estejam fazendo também. Então veja, ano do Senhor, nós também estamos no ano da graça. Olha o Antigo Testamento aí. Isso já vem do Antigo Testamento, Jesus está vivendo isso, mas já está lá, né? E fecha o livro e aí ele vai dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Cheguei, eu sou o Messias. Aqui o texto interrompe, mas nesse evangelho de outros, vão pegar Jesus e vão levar para a beira do abismo. O que você está pensando que é? Mas Jesus olha para eles e passa no meio deles. Mas não ia empurrar o Jesus, pega, né? Igual eu tinha um colega uma vez, vou te pegar lá fora. Aí eu fui garoto, né? Fiquei lá, ué, você não ia me pegar lá fora? Não sei o que, está diretora, pode ver e tal. Garganta, né? Tem essas coisas. Juntaram lá para pegar Jesus, Jesus olhou bem para a cara deles e passou no meio deles. E não teve nada. Não podiam fazer nada com Jesus se ele não consentisse. Não tinha jeito. Não podiam, é um dos textos evangélicos que mostra isso. Não podiam fazer nada com Jesus. Então aqui vemos Jesus começando o ano, e vemos o quê? Jesus começando a sua missão. Esse ano C, temos o ano A, B e C da liturgia. O ano original é o ano A, mas para colocar mais textos bíblicos, liturgia, se criou o ano B e o ano C. Por isso que vai mudando a cada ano as leituras dominicais, não é? E completa muito bem a liturgia de hoje, a leitura de São Paulo aos Coríntios, né? Uma grande carta também, né? Comemoramos São Paulo ontem, não é? E São Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, com muitas cartas, grande ensinamento, muita doutrina, doutor das gentes, né? E hoje ele fala de uma doutrina que é dele, a doutrina do corpo da igreja, que na Idade Média vai tomar o nome, vai o adjetivo, né? Corpo místico da igreja, né? Místico, espiritual, elevado, né? E ele fala de tudo isso. A igreja tem muitos membros, não é? Então não adianta, você olha para o seu corpo, se um membro está doente, você sofre. Está com uma dor de dente, pronto, já é um problema. Não precisa muita coisa, todo o corpo sofre. Você não está, mas é só um dentinho lá, é só a unha. Não, o corpo todo sofre, né? Então ele mostra essa solidariedade que existe no corpo, deve haver na igreja, ao redor da verdade sempre, né? Sempre ao redor da verdade, né? Então, meus irmãos, são muitos elementos, não vamos prolongar demais, que mostram a grandeza de Deus, e que todos esses dons estão lá no Antigo Testamento, foram ampliados por Cristo. Esse tesouro enorme, quando Jesus institui a igreja com hierarquia, ele mesmo fala aqui, é os profetas, é os que ensinam, apóstolos em primeiro lugar, a igreja toda com hierarquia, porque Jesus constituiu assim, né? Ainda ontem líamos, né? Jesus chamando 12,
De todos aqueles discípulos, ele chamou 12, que a igreja tem hierarquia, né? Não é uma anarquia, não. Uma democracia também não é. A igreja tem a sua hierarquia. E cada um tem o seu papel. E a hierarquia não é para a vaidade, não é para o poder, não é para a carreira, é para servir. Paulo VI, no documento do Vaticano II, diz, né? Aliás, me recordo agora o Papa, que se não me engano, é o Papa Gregório Magno, que usa primeiramente essa expressão, o servo dos servos de Deus. Quer dizer, o Papa, o chefão, quem ele é? O servo dos servos de Deus. Porque o chefão mesmo que é Jesus, na quinta-feira santa, lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés uns aos outros. Então é para servir. Quem vem para a igreja para, eu sou o chefão, eu quem mando, está no lugar errado. Vai para a política, vai para outro lugar. Não é aqui não, certo? É sempre o serviço. E veja, a igreja é modelo para todas as instituições, que deveriam sempre ser para servir. Então, meus irmãos, vamos bendizer a Deus hoje, por esse tesouro que vem do Antigo Testamento, que nosso Senhor conservou na igreja e ampliou, deixando os sacramentos, deixando sobretudo a Santíssima Eucaristia. E como aquele povo, diante de Esdras, vamos amar a palavra de Deus, vamos amar sobretudo a Santíssima Eucaristia, neste dia, mostrando todo o nosso amor, toda a devoção a nosso Senhor Jesus Cristo.